E agora sim, conforme prometido, nós trazemos para você, aqui em Os Pingos nos Is, a entrevista com Carlos Rocha, engenheiro formado no ITA em 1977, empresário que liderou o desenvolvimento e a fabricação da urna eletrônica em 1995 e 96. Carlos Rocha é cofundador da Fundação Casimiro Montenegro Filho e cofundador da Associação Grita e já está conosco aqui. Senhor Carlos, boa noite, obrigado pela presença e pela entrevista. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Senhor Carlos, qual a opinião do senhor sobre essa proposta que está sendo discutida no Congresso, que vai a plenário amanhã na Câmara dos Deputados? É uma boa iniciativa a inclusão de uma impressora que emita comprovantes em papel do voto dado em urna eletrônica e isso aumenta a segurança do processo? É uma iniciativa bem-vinda ou não? Qual a opinião do senhor? Olha, a impressão do voto traz, sim, um instrumento de auditoria. Ocorre que também traz outros desafios operacionais. Esse assunto é um assunto que já vem sendo tratado há bastante tempo. O importante é que se tenha auditoria. Antes de mais nada, é necessário que se tenha auditoria. E aí vale destacar que, na legislação brasileira, a impressão de um documento em papel não dá a esse documento a validade jurídica. O Brasil tem uma legislação muito robusta de certificação digital. Então, nós defendemos, é uma proposta que construímos com outros engenheiros, colegas da Associação Grita, a nossa proposta é criar um documento eletrônico para cada voto, com a validade jurídica da ICP Brasil. Infelizmente, hoje não é assim. Hoje, os votos são todos reunidos num arquivo único, que é uma grande planilha. Isso era uma boa solução há 20 anos atrás, mas hoje a tecnologia oferece a certificação digital e a nossa recomendação é criar um documento eletrônico para cada voto. Com isso, será possível atender a todas as demandas que aqueles que defendem o voto auditável têm levantado. A verificação do voto pelo eleitor, a contagem pública na sessão eleitoral, a fiscalização dessa contagem pelos partidos e auditorias independentes da totalização após a votação. Bruna Torlai, sua pergunta, Bruna. Boa noite. Em primeiro lugar, é um prazer poder entrevistar o senhor. Tenho acompanhado todas as suas manifestações na imprensa a respeito desse assunto e eu acho que são as que mais contribuem para o debate, né? Pessoas que estudam e que dominam o assunto são aquelas que realmente merecem ser ouvidas, sobretudo pelas instâncias públicas. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: o senhor defende a descentralização de poder do TSE e diz que não há impeditivo tecnológico para a auditoria das eleições. Em primeiro lugar, eu queria que o senhor falasse por que seria tão importante descentralização de poder do TSE. Esse é um ponto que nós temos trazido ao debate, mas não é uma opinião isolada minha, do Carlos, né? A norma 27.001 de segurança da informação recomenda a chamada segregação de funções, que é a distribuição das atividades em sistemas de missão crítica. Essa também é a recomendação do Tribunal de Contas da União, está lá no manual do auditor que faz auditorias externas operacionais. Toda empresa de auditoria de segurança da informação conhece bem e recomenda. Isso quer dizer o seguinte: nós não podemos manter o poder absoluto de manipular os resultados da eleição que hoje existe nas mãos de um pequeno grupo de técnicos do TSE. Esse é o poder técnico. Vamos deixar claro que eu não estou dizendo que houve fraude ou que não houve, porque não há ferramenta para verificar ou rastrear a tentativa de fraude. Agora, o poder absoluto, centralizado, de manipular os resultados da eleição é muito grave. E ele se torna mais grave ainda quando nós temos um evento confirmado de invasão em todos os sistemas do TSE durante mais de 8 meses. Mas isso compromete a credibilidade. Não se pode dizer que isso não é um problema. Isso é uma situação extremamente grave. E como é que se implanta isso? Basta que a administração eleitoral ela adote as práticas que são recomendadas pelos especialistas. Não se pode ter, no mesmo grupo, todas as atividades técnicas. É necessário que o sistema, os equipamentos, os programas sejam objeto de certificação independente antes das eleições, pelo Inmetro, cadeia de confiança, laboratórios independentes. Depois das eleições, devem haver 2 auditorias separadas. Uma para verificar a integridade do sistema. Isso quer dizer, não houve nenhuma interferência,
a lógica do sistema está correta, os programas são os que deviam estar lá. E a outra auditoria é para confirmar a contagem, para garantir que a contagem foi feita dentro do esperado e que ela é uma contagem assertiva. Então, quando a gente fala em distribuição de atividades, isso é um conhecimento acumulado há muitos anos, não tem nada a ver com o poder político, né? Aliás, essa discussão ela tem dois aspectos. Um que é muito positivo, que esse assunto veio para a agenda da sociedade. É importante ter clareza e ter transparência nas eleições, né? O voto é um instrumento fundamental para a democracia. O outro lado, que talvez não tenha sido tão bom, que foi a polarização política, que exaltou os ânimos. Então, talvez o fato de se votar a PEC amanhã e ela eventualmente seja aprovada ou rejeitada, vai nos permitir trazer de volta esse assunto para o ambiente técnico, e seria ótimo se nos fosse permitido contribuir com o Tribunal Superior Eleitoral. Já tivemos lá em 2 ocasiões, estamos à disposição para contribuir. Mais uma pergunta agora, José Maria Trindade. Você, Zé? Pois é, doutor Carlos, eu queria dizer que eu gosto demais da ideia do Grita, não só com relação às urnas eletrônicas, mas também com essa defesa da cidadania e o direito de todos de participar e o direito da indignação. O que eu pude perceber, esse meu posicionamento sobre urnas, começou lá na eleição do Aécio Neves. Eu fui lá e pesquisei, o presidente me permitiu, inclusive, analisar dados técnicos, vi o trabalho do Carlos Sampaio, que para mim até hoje foi o trabalho mais perfeito, mais próximo ali de investigação das urnas, com a contratação de técnicos dos Estados Unidos, de Israel, e uma análise mais completa. E hoje, doutor Carlos, os deputados, os senadores, os governadores e presidentes da República que não eleitos não sabem como funciona a eleição no Brasil. E o Grita vem exatamente no sentido de que você tem que saber, os partidos têm a obrigação de investigar e acompanhar. Eles recebem para isso 7 bilhões de reais, tinham que acompanhar. A minha pergunta para o senhor é por que os partidos políticos não fazem essa investigação, não lançam mão, por exemplo, do Grita, que tem uma especialização muito boa? Por que os partidos estão tão distantes e deixando esse poder total nas mãos da Justiça Eleitoral? Olha, esse é um ótimo ponto. Eu tive a oportunidade, na época, de conversar com a equipe do PSDB e alertei que eles não iam conseguir fazer auditoria porque não há instrumentos. E concordo 100% com a sua colocação, Zé Maria, de que os partidos têm que colocar, sim, esse tema na agenda. A boa notícia é que, já em 2019, o TSE publicou uma resolução onde ele tem lá, bem regulamentada, a participação de entidades da sociedade, institutos de pesquisa, entidades sem fins lucrativos como a Associação Grita. Então, basta uma decisão política dos partidos. E as melhores práticas estão aí. Eu acho que será muito produtivo que a Justiça Eleitoral abra essa conversa mais ampla na área técnica, né? Saindo dessa discussão aquecida da política, e que nós possamos, sim, juntos com o TSE, com o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas tem um pessoal muito qualificado, e nos estados, os tribunais de contas estaduais. Nós defendemos que a totalização ela seja feita descentralizada, ela seja feita em cada TRE e que as auditorias também sejam locais. Isso distribui o risco, isso faz com que as eleições sejam mais próximas da comunidade, a totalização seja mais próxima da comunidade. E assim como a Associação Grita, que atua nessa plataforma de cidadania, há várias entidades hoje na sociedade que querem contribuir. Eu acredito que não haverá falta de recursos para se fazer uma eleição transparente. Agora, os instrumentos precisam estar lá. Hoje, não há instrumentos para se fazer auditoria. Aqueles testes internos que são feitos no TSE, aquela votação paralela, mesmo a forma como se tenta apresentar clareza quando se imprime uma zerésima ou se imprime um BU após a votação, essas ferramentas não têm sustentação nas melhores práticas técnicas. É importante que cada voto seja materializado em um documento com validade jurídica.
E a maneira mais eficaz e de menor custo de fazer isso hoje é criar um documento eletrônico para cada voto com a certificação digital da ICP Brasil. Milhões de notas fiscais eletrônicas são emitidas todos os dias. Nós podemos usar exatamente o mecanismo. E para a certificação independente do Inmetro, eu gosto de citar o exemplo da balança da padaria. Quando a gente vai na padaria, compra lá 200 gramas de mortadela, aquela balança que mede essa relação comercial entre a padaria e o consumidor, ela precisa estar certificada pelo Inmetro. E ela precisa ser aferida todos os anos. Ora, se o Congresso, se o legislador entendeu que a transação entre a padaria e o consumidor é tão importante que existe lei exigindo a certificação independente pelo Inmetro da balança, ora, a urna eletrônica é um instrumento de medida do desejo democrático do eleitor. É muito importante que a urna seja certificada por uma cadeia de confiança independente e que ela seja auditada também de forma independente da administração eleitoral após a votação. Próxima pergunta da Ana Paula Henkel. Ana. Boa noite, senhor Carlos. Eu acho muito importante o ponto que a Bruna trouxe, né, em relação que esse debate ele precisa ficar na esfera dos técnicos, de quem realmente entende, né? Acho que já basta, dentro da pandemia, a gente ver a politização de médicos, né, da comunidade aí médica. Isso não deu muito certo. Então, a gente precisa aprender de deixar a política de fora de campos específicos, né, como a medicina, como essa da tecnologia. E agradeço muito o senhor estar participando aqui hoje, porque assim como a Bruna, é uma fonte que eu bebo bastante também. Estou sempre de olho nos seus artigos e nas suas entrevistas. E eu queria perguntar para o senhor o seguinte: como o senhor muito bem colocou aí, seria muito interessante descentralizar, como acontece aqui nos Estados Unidos, né? São 50 eleições totalmente independentes e autônomas, e cada estado escolhe, através das suas legislações, o modo de votar, o modo de se auditar também. Isso seria um ponto muito interessante para a gente tentar aplicar no Brasil. No entanto, para um futuro próximo, diante de tanta confusão, não vejo isso acontecer. Tenho recebido muitas mensagens, senhor Carlos, em relação a essa viagem, digamos assim, do voto entre a urna eletrônica e o que cai no software, né? Se, por acaso, amanhã, pelo que tudo indica, né, vão entrar ali num consenso, eu te dou um pouquinho, você me dá um pouquinho. Se por acaso a urna física, do voto físico, não for implementada, como garantir a lisura dessa viagem do voto entre o que o eleitor apertou e o que foi registrado nos computadores? Ótima pergunta. No seu primeiro ponto, achei interessante essa menção ao ambiente eleitoral americano, porque, sim, essa distribuição das votações em vários estados é o que defendemos também. Nós entendemos que os tribunais regionais eleitorais são muito qualificados. Nós, inclusive, no nosso trabalho na Associação Grita, contamos com apoio. Tivemos inúmeras conversas com o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que nos orientou o que atendia a operação, o que não atendia. Foi muito bom. Então, a distribuição é, sem dúvida, um ponto relevante. O que traz confiança para qualquer sistema de missão crítica, como é o sistema eleitoral brasileiro, são as cadeias de confiança, mais de uma cadeia de confiança. Por isso é que é importante distribuir as atividades que hoje estão todas concentradas, existe um poder absoluto num grupo restrito de funcionários e colaboradores do TSE, isso precisa ser distribuído. E como é que se faz isso? Nós temos que trazer um certificado digital da ICP Brasil fornecido por uma autoridade certificadora credenciada pelo ITI, diferente do TSE, tem que ser separado do TSE. Esse certificado digital vai vir junto com um programa, que é o programa para criar esse documento eletrônico para cada voto. Esse programa também tem que ser certificado e, preferencialmente, com código aberto, publicado na internet, de tal sorte que não haja dúvida de como ele funciona. Hoje não dá para fazer isso no nível de detalhe necessário no software da urna eletrônica, porque são milhões de linhas de código. Isso para frente nós temos que repensar a forma como
essa solução foi construída há anos atrás. Então, nós temos que ter um programa pequeno, simples, que possa ser auditado e que seja certificado por uma cadeia de confiança separada. Então, nós estamos propondo trazer 4 cadeias de confiança separadas. Uma é do Inmetro, para certificar os programas, para certificar esse programa que vai gerar o documento eletrônico para cada voto, validar o certificado digital e validar a urna e os programas da urna para certificar que eles entregam as funções que estão previstas nas especificações técnicas. Então, isso se chama certificação independente. Depois, é a cadeia de confiança da infraestrutura de chave pública brasileira, que é a mesma que nós usamos quando usamos um token para emitir uma nota fiscal, para assinar uma procuração, assinar um documento, né? É similar ao que a gente faz hoje no celular para fazer um Pix. Então, nós vamos ter um voto digital que é certificado digitalmente por uma cadeia de confiança independente do TSE. E depois da eleição, nós temos que ter a auditoria da integridade, que é outra cadeia de confiança, e a auditoria dos resultados. Então, o voto, assim que ele é coletado, ele tem que se transformar num documento eletrônico, porque aí ele fica protegido contra alteração. Na nossa sugestão de solução, nós adicionamos uma outra melhoria na urna eletrônica. Hoje, os resultados são armazenados num pendrive comum, que é chamado de memória de resultados. Já existe tecnologia hoje para se substituir esse pendrive comum por uma memória permanente, é uma memória que não apaga. Você grava o documento eletrônico do voto uma vez e não pode apagar, também não pode alterar mais. Então, com isso, a gente teria uma garantia de que o eleitor votou, o programa de registro digital do voto cria o documento eletrônico legal, apresenta ao eleitor na tela da urna para que o eleitor possa fazer a confirmação do seu voto. Ele vai ver o voto inteirinho e vai confirmar. E depois disso, esse voto vai ser contado na contagem pública no final do dia, na própria sessão eleitoral. E na contagem pública, cada voto será apresentado na tela da urna eletrônica. A urna tem uma tela de resolução muito boa, equivalente aos celulares de última geração, colorida. Então, você pode, sim, apresentar um documento eletrônico. Quem é que vai garantir que aquele documento eletrônico, de fato, contém o conteúdo do voto do eleitor? Primeiro, que cada eleitor vai confirmar o seu voto. Mas muito importante é que quem registra esse voto num documento eletrônico é um programa previamente certificado, independente da administração eleitoral. Agora, senhor Carlos, nós falávamos aqui anteriormente, imagino que o senhor deve ter acompanhado, inclusive, sobre a entrevista que o presidente Jair Bolsonaro concedeu aqui ao nosso programa na quarta-feira da semana passada, em que ele e o deputado federal Felipe Barros, que é o relator dessa PEC, a PEC do voto impresso auditável na Câmara, apresentaram um inquérito sigiloso da Polícia Federal sobre a invasão de 2018 ao sistema do TSE. E o próprio presidente disse na entrevista que o hacker teve acesso ao coração ali do sistema do TSE, que seria o código-fonte do sistema. Depois, o TSE divulgou uma nota rebatendo, dizendo que isso não é suficiente para qualquer alteração, que o acesso ao código-fonte é dado até a partidos, até ao Ministério Público também, e que isso, então, não significaria que houve uma adulteração de resultado. O presidente também disse na entrevista que os arquivos que permitiriam verificar o que esse hacker fez no sistema foram apagados. O presidente até usou uma figura de linguagem, disse que as pegadas do hacker foram apagadas, então não é possível verificar o que exatamente foi feito durante essa invasão ao sistema, o que o TSE também rebate, dizendo que não houve nenhuma irregularidade, nenhuma manipulação de resultado. Queria saber do senhor Carlos, como um especialista nesse tema, as impressões do senhor, tanto em relação a isso que alega o presidente Jair Bolsonaro, quanto em relação à resposta que foi dada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Olha, esse é um tema muito grave. Essa quebra de segurança, onde invasores externos ficaram explorando todos os sistemas do tribunal durante meses, esta é uma invasão gravíssima. E ela se torna mais grave quando fica comprovado que não há ferramentas adequadas de rastreabilidade. Então, no momento em que a gente tem uma invasão como essa confirmada, e ela foi reconhecida pela Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal, que foi quem pediu o inquérito. Eu li o documento que foi divulgado.
E não há dúvida que é uma situação gravíssima. E quem diz que não há problema nenhum é porque não conhece o tema. Esse é um outro problema que nós achamos que deve ser refletido. No Brasil, nós temos uma mistura de duas funções que são completamente diferentes entre si. Uma é a justiça eleitoral. A justiça eleitoral é uma escolha do Brasil, embora não seja muito frequente em outros países, mas imaginamos que temos uma justiça eleitoral. Ela, claro, pode ser liderada por um ministro supremo que é um profissional, um magistrado, que tem experiência nessa atividade. Agora, a administração eleitoral é uma atividade logística complexa, que é baseada em sistemas da informação e que tem milhares de atividades e processos que são absolutamente diferentes daquilo para o qual um magistrado, um advogado foi qualificado. Ou seja, ali deveria ser completamente independente. A gente sente hoje essa necessidade que o presidente do TSE tem em defender qualquer coisa que a área técnica lhe informe. E o presidente do TSE não conhece o assunto. Então, ele recebe informações erradas, recebe informações da área técnica que merecem, sim, reparo e aperfeiçoamento, e o presidente não sabe o que dizer. Então, ele fica afirmando que o sistema é intransponível e que nada é problema. Eu compreendo a preocupação de garantir credibilidade, preservar a imagem do tribunal, mas na nossa avaliação, isso é o que faz qualquer empresa grande, séria, nós temos tido, é frequente, invasão de segurança hoje é algo comum. Qualquer empresa que tem ação na Bolsa, a primeira coisa que a empresa faz, o presidente da empresa faz, é reconhecer o problema, reconhecer que o problema é grave, demonstrar que trouxe especialistas para tratar do assunto e demonstrar quais foram os aperfeiçoamentos que foram realizados para que aquilo não ocorresse mais. Ora, nós tivemos essa divulgação recente de uma quebra de segurança seríssima que aconteceu em 2018. Nós não vimos nenhuma divulgação dos aperfeiçoamentos de processos de segurança, da implantação de normas de segurança de última geração, da contratação de auditorias independentes, ou seja, se torna cada vez mais grave o comportamento dos técnicos do TSE, porque eles reconhecem a quebra de segurança, eles tentam nos dizer que ela não é séria, ela é seríssima, e sim, quem teve acesso a tudo poderia, sem dúvida, ter interferido no código-fonte e isso poderia ter passado não detetado, não identificado, e esse código-fonte poderia ter sido, sim, implantado em todas as urnas e afetado a eleição. Qualquer profissional de segurança da informação sabe disso. Quer dizer, quem está dizendo que não é isso eu não estou dizendo que aconteceu, estou dizendo que pode acontecer e que medidas não estão sendo tomadas para prevenir que isto aconteça. Então, o problema é sério, o problema de segurança é sério, o problema de controle absoluto do poder de manipular resultados da eleição sem deixar qualquer rastro é muito sério, e o que a gente espera é que a liderança da administração eleitoral ouça os especialistas, que, por sinal, são unânimes. Essa opinião não é do Carlos. Todos os especialistas que falaram na comissão especial do voto impresso têm posição absolutamente igual à minha. Então, está na hora de se descer lá daquele púlpito, um pouco de humildade intelectual, reconhecer o que os profissionais do ramo estão falando e fazer uma revisão séria dos procedimentos e das metodologias que são utilizadas na área técnica da administração eleitoral. Bruna. Carlos, é o seguinte, o senhor está falando que isso é uma opinião, é uma unanimidade, né? De fato, todos os que participaram da comissão têm essa opinião. Mas não chegou para nós, assim, na sociedade, de maneira ampla, que o governo, eventualmente, ou a bancada, ou aqueles deputados que se envolveram com essa questão, tenham realmente consultado os senhores, feito algum tipo de discussão, etc. E, por outro lado, o senhor está aqui dizendo que o TSE foi alertado e não tomou as medidas indicadas. Onde o senhor vê maior dificuldade de colaborar? Hoje é mais difícil colaborar, digamos, com o executivo que está aí propondo uma solução,
ou é mais difícil de colaborar com o TSE? Quem se mantém surdo para a colaboração daqueles que entendem do assunto? O Executivo ou o TSE? Quem está criando problemas para a gente superar esse problema da insegurança das urnas eletrônicas? Bruno, eu quero agradecer a você, em seu nome e a todos os outros que me entrevistam, porque vocês só fazem pergunta fácil. Olha, eu quero dizer a você que eu tenho sido muito bem recebido. Eu tive o privilégio de conversar com parlamentares de diversos partidos, da base do governo, da oposição, independentes, e esse tema está agora na agenda dessas pessoas. E as pessoas estão preocupadas. Claro, cada um tem a sua opinião, mas eu vejo um grande mérito nessa discussão. No Executivo, esse assunto está sendo estudado pela área técnica, nós temos sido consultados, já fui consultados por diferentes áreas do Executivo. O Executivo tem profissionais muito qualificados. Em tribunais regionais eleitorais, nós tivemos também uma abertura, conversa, troca de ideias, concordamos, discordamos, mas sempre no intuito de melhor aperfeiçoar o sistema eleitoral. De fato, nós já tivemos a oportunidade de conversar com o TSE em 2 ocasiões e eles estavam, até compreendo, mais fechados por conta da forma política dessa discussão muito intensa que vem acontecendo. A nossa esperança é que, uma vez passado essa fase, é que as conversas elas ocorram, porque eu estou convencido que eles sabem que precisam melhorar, mas, de fato, temos tido resistência nessa conversa com o TSE. No Executivo temos sido muito bem ouvidos e no Parlamento também nós fomos convidados, 2 colegas da Associação Grita fizeram depoimentos na comissão especial e depois dessas nossas conversas e artigos que eu tenho tido a oportunidade de publicar, tenho sido consultado, assessores legislativos de diferentes parlamentares, de bancadas as mais diversas, da oposição e do governo. Então, eu acho que esse assunto entrou na agenda e a compreensão de que todos temos que conversar mais e tratar esse assunto com a técnica, isso está muito claro. E eu espero, sim, que o Tribunal Superior Eleitoral avance, ele deixe de insistir que não precisa mudar nada, que está tudo perfeito e que é tudo inviolável. Infelizmente, vale sugerir à presidência do TSE que ele precisa ouvir mais pessoas além dos técnicos internos que ele está ouvindo, porque muitas vezes ele fala com convicção assuntos que estão errados da técnica, né? Ele não sabe, ele fala porque claramente ele desconhece o tema, era importante que ele ouvisse e tem muita gente que está aí para ajudar. Nós não estamos falando isso para criticar, não temos nenhum interesse em criticar. O Brasil tem um bom sistema, a equipe do TSE é uma boa equipe, a urna eletrônica é um bom produto. Agora, estamos aqui há 25 anos depois que esse projeto nasceu, né? Chega uma hora que a gente precisa aperfeiçoar o sistema e, de fato, as pessoas precisam sentar na mesa para conversar. Senhor Carlos, na verdade, são 2 perguntas em uma. Bom, a primeira, nós vivemos aqui, é muito difícil não falar das eleições americanas quando o que nós vimos aqui, estamos em agosto de 2021 e muitos estados ainda estão dentro de suas auditorias, muitas perguntas sem respostas. E uma dessas perguntas que a gente transportando aí para o Brasil, a gente vê a possibilidade de acontecer, o que aconteceu em alguns estados. Alguns oficiais que trabalharam nas eleições, principalmente na Geórgia, logo após as eleições, eles foram treinados, as eleições na Geórgia, alguns condados eram eleições pelo tablet ali na sua zona eleitoral, e logo após as eleições, muitos desses oficiais disseram que eles foram treinados, tendo a certeza de que os tablets não tinham acesso pela internet. No entanto, alguns tablets deram problema, né? O sistema deu problema e técnicos dos softwares usados nas eleições, eles pediram permissão exatamente para entrar nos tablets e consertar o sistema através da internet. A primeira pergunta que eu tenho para o senhor é essa: se é possível, mesmo diante de tanta propaganda e que as urnas eletrônicas não há acesso pela internet, mas nós não vimos o mesmo acontecer
no sistema do TSE, se é possível sim um hacker entrar, não no sistema do TSE, mas nas urnas diretamente, e diante da violabilidade ou não das urnas eletrônicas, como a gente colocar aí a contagem de votos sob escrutínio público com os votos apenas eletrônicos? Mesmo com toda a camada ali de segurança que o senhor disse. Bom ponto. Olha, no Brasil, de fato, as urnas não têm conectividade. Então, não existe esse acesso. Um tablet normalmente tem nativamente um dispositivo, uma conexão modem, Wi-Fi, ou até um modem celular. Não é o caso da urna eletrônica, ela não permite a conexão. Agora, isso não quer dizer que ela não possa ser invadida. São coisas muito diferentes. Então, existem dois argumentos que são muito repetidos pela liderança da administração eleitoral. Um, em que se diz que, como a urna não está conectada na internet, ela é segura, ela não pode ser invadida. Isto é falso. Por quê? Porque existe um grupo de técnicos e colaboradores do TSE, um grupo pequeno, que tem poder absoluto sobre todo o software. Isso não é uma ilação, está escrito no site do TSE. Um grupo restrito de servidores e colaboradores do TSE tem controle de todo o software. Eles acham que isso é bom, porque eles dizem que isso é uma forma de garantir que é o mesmo software unificado que opera em todas as urnas no Brasil inteiro. Na minha avaliação técnica, isto é ruim, porque isso dá a essas pessoas que não têm qualquer controle externo sobre a sua atividade o poder, né, de colocar dentro da urna um programa invasor. Um técnico que faça isso, ou um técnico que tenha o seu computador invadido previamente, num ataque similar àquele que aconteceu durante meses, se aquele servidor tem acesso ao software, um invasor poderia perfeitamente, do ponto de vista técnico, ter, através daquele computador, inserido código maligno, que na hora que o programa fosse ser preparado, compilado e depois distribuído em todas as urnas, ele iria carregar aquele programa invasor. Então, da mesma forma que um computador foi invadido e, através desse computador invadido, os hackers entraram e exploraram inúmeros sistemas de diversas entidades, não só do TSE, mas de diferentes tribunais. Ora, um funcionário que também cometesse uma falha poderia ter o seu computador invadido e, sem saber, um hacker poderia inserir um programa maligno. E vale ressaltar que isso não é uma exceção. Nós temos repetido nos nossos pronunciamentos, nossos artigos, que não existe sistema 100% seguro. 2/3 das invasões de sistemas em entidades públicas e privadas, eles nascem dentro das organizações. 95% das quebras de segurança começam com falhas humanas. Isto é o mundo real. O problema acontece quando a liderança de uma organização ignora o mundo real e não trata adequadamente esses riscos com as melhores práticas que estão disponíveis. Então, quando você ignora o problema, esse é o caminho mais rápido para que esse problema, de fato, traga resultados graves. Eu espero, né, que nunca tenha acontecido nenhuma invasão, mas o fato de que nunca houve fraude identificada não comprova em absoluto segurança do sistema. A única coisa que não ter sido identificado nenhuma fraude até hoje confirma é que não há instrumentos para identificar fraudes e não há ferramentas adequadas para rastrear tentativas de quebra de segurança. Estatisticamente, é absolutamente improvável que nunca tenha havido tentativa de quebra de segurança. No entanto, não existem registros desse histórico para comprovar. O ideal seria que tivesse lá uma ferramenta mostrando, olha quantas tentativas ocorreram e todas foram bloqueadas. E não é isso que acontece. O que acontece é que a liderança da administração eleitoral diz, não, é impossível, é tudo inviolável. O que leva a crer que não estão sendo tomadas as medidas necessárias. E a quebra de segurança em 2018 apenas confirma isso. Confirma que
sistemas não são 100% seguros, que as invasões são possíveis e que as invasões chegam a todos os sistemas onde não se podia imaginar, e é fundamental que medidas corretivas sejam tomadas urgentemente. E aí, por favor, a gente lê no jornal que mais ações de marketing serão tomadas para divulgar quanto o sistema é bom. Eu acho que a sociedade brasileira, os técnicos, reconhecem que o sistema é bom. O sistema brasileiro é melhor do que o americano. Não vamos dizer que ele é o perfeito, não existe sistema perfeito. Acho que esse é que é o problema. Nós temos que sair das ações de marketing e voltar para o mundo técnico e tomar as medidas corretas. A outra pergunta que você fez, Ana Paula, é sobre como garantir que aquele voto que o eleitor votou e que ele vai verificar o seu voto na tela da urna em documento eletrônico, como se garante que, de fato, aquele é o voto contado. Então, para isto é necessário que se distribua o poder do TSE, que, de fato, se implemente o princípio da segregação de funções. Não pode ficar tudo sob controle daquele pequeno grupo de pessoas que tem poder absoluto de fazer qualquer coisa. Isso precisa ser urgentemente corrigido. E serão essas cadeias de confiança, como acontece em outros sistemas, desde a balança da padaria até a transação bancária feita no seu celular. Esses sistemas são seguros porque existem várias cadeias de confiança que garantem, e uma checa a outra, uma verifica a outra. O que não pode é estar tudo concentrado na mão exclusiva de um pequeno grupo de técnicos da administração federal, da administração eleitoral, perdão. Isso tem que mudar. Muito bem, ouvimos aqui o engenheiro Carlos Rocha mais uma vez. Senhor Carlos, obrigado pela presença, pela entrevista aqui ao programa. Uma boa noite ao senhor. Boa noite, muito obrigado, é um prazer.